O tema de Lost Media com certeza explodiu em popularidade nos últimos anos, com muitas pessoas se dando conta que diversos conteúdos que um dia existiram foram apreciados e deixaram de ser acessíveis à população, ao passo que diversas mídias foram achadas e são bem populares entre quem produz conteúdos desse tipo. Algumas são bem obscuras e quase nunca são comentadas, o que me fez ir caçar informações sobre elas e trazer um pequeno compilado aqui para vocês neste vídeo de hoje. Então vem comigo e bora conhecer algumas Lost Medias, ou não também, né? O mundo é muito grande. Literalmente, a única menção que eu já vi sobre este caso em português está num vídeo do canal Conexão Jiraiya, o que traduz muito sobre o conhecimento do caso no geral, pelo menos pelo público daqui. Enfim, o programa se tratava de um reality show de competição por equipes, onde dois times disputavam a atenção do público por meio de performances aleatórias, gravadas em uma plateia ao vivo e com a presença de 3 jurados, tendo um tempo de 45 segundos. Caso um dos jurados achasse a performance ruim, ele deveria bater um martelo para acabar com a apresentação, enquanto a plateia gritava a plenos pulmões: "Dude, this sucks", ou em tradução livre: "Cara, isso tá uma merda", dando aí o nome do programa. O show se tornou uma Lost Media logo em seu primeiro episódio, devido a um ato que foi batizado de Shower Rangers, onde dois participantes em uma roupa de escoteiro realizavam um ato frente a duas garotas adolescentes que foram chamadas para a produção do programa. Elas deveriam permanecer em um ponto do palco, enquanto os personagens escoteiros realizavam uma encenação com uma espécie de fogueira de acampamento, até que em determinados momentos eles simplesmente abaixavam as calças e soltavam um barrão nas moças, e ficaram até os cabelos cobertos de merda. A gravação seguiu com outros atos, mas as garotas, devido à alta exposição e chacota, simplesmente processaram a emissora e impediram o lançamento do piloto, ainda que uma descrição tivesse sido produzida e que a maioria do pessoal da escola delas já soubesse do que tinha acontecido. No mais, o que temos de informação é um pedido de desculpas do então presidente da MTV, Brian Graden, além de um curto vídeo de quase 2 minutos sobre uma notícia que saiu na época, bem como este recorte de jornal. E por se tratar de algo envolvendo menores e que foi para a justiça, provavelmente essa fita nunca seja liberada pela MTV americana se ela existir, sendo a única chance do conteúdo virar público uma gravação pessoal de alguém da plateia ou envolvido na produção, com uma outra hipótese sendo algum funcionário deixar esse material vazar, ainda que isso dependa dele estar armazenado nos arquivos da emissora. Nunca vi alguém comentar de Silent Hills como Lost Media, e sério, isso se deve ao fato de que praticamente tudo sobre essa demo é conhecido, e que é possível jogá-la caso você encontre um PlayStation 4 que possui ela armazenada, mas devido ao fato de ser impossível recuperá-la caso seja apagada de algum disco rígido, visto que nem mesmo nos servidores da Sony ela está disponível, podemos encaixar como uma Lost Media, e a própria Lost Media Wiki considera ela parte desse meio. Então, se você não curtiu, vai lá reclamar com os caras, beleza? Mas enfim, conforme comentei, Silent Hills nunca foi colocado como parte desse tipo de material, só que ele faz parte, então vamos analisá-lo como tal. A Demo PT foi lançada em 2014 como parte da divulgação do novo título da franquia Silent Hill, que agora iria contar com a produção do renomado diretor Hideo Kojima, que estava apostando alto no ressurgimento da franquia. Conhecido pelo seu trabalho fantástico com a cinemática Metal Gear, Kojima deu seguimento ao seu trabalho, mas o que tem de rumor é que as condições de trabalho na Konami eram horríveis, o que eventualmente levou à saída definitiva do diretor, gerando o cancelamento do game, com a empresa alegando os altos custos de produção que as obras de Kojima tinham, o que até pode fazer sentido, já que seu projeto contaria com o ator Norman Reedus como protagonista, o celebrado diretor Guillermo del Toro e o artista de horror japonês Junji Ito, que provavelmente seria o design de criaturas do jogo. A história provavelmente envolveria um homem que, durante um acesso de loucura, foi responsável por causar um aborto e matar sua esposa, sendo que a demo envolve circularmos por corredores enquanto somos assombrados pelo fantasma de Lisa, o que nos faz acreditar que talvez Silent Hills fosse uma obra que puxasse para a linha do roteiro de culpa do personagem, algo que é padrão em outros títulos, tipo no Silent Hill 2 e no Silent Hill Downpour. E é isso, é um caso curioso onde sabemos todo o conteúdo, mas não temos acesso a ele de forma oficial,
com alguns vídeos existindo na internet e algumas recriações feitas, mas nenhuma se tratando do material oficial que foi excluído pela Sony logo quando a PSN foi integrada ao PlayStation 5. Hoje o nome Like a Dragon se tornou muito mais reconhecível, devido ao fato da SEGA decidir simplesmente abolir o nome Yakuza da franquia, alegando que os próximos títulos falam cada vez menos da máfia em si e focam mais nos personagens paralelos. Mas é meio óbvio que é muito mais fácil acreditar que só não é bom ter um jogo com o nome de uma facção criminosa. Porém, este tópico se refere a algo que recentemente se tornou uma lost media, pois o filme Like a Dragon de 2007, que é baseado no primeiro Yakuza, foi simplesmente retirado do YouTube. E eu fiz uma extensa pesquisa na internet e na plataforma, sendo que existe uma versão upada no Internet Archive, uma versão legendada em espanhol no YouTube e uma versão entre aspas oficial na Amazon, mas que não está disponível no ocidente. E a Lost Media aqui em questão aparenta se tratar da versão com legendas oficiais em inglês, e trazia mudança de nome de alguns personagens, além de ter uma tradução não fiel assim, segundo muitas pessoas. A fonte dessa legenda seria uma localização vietnamita que saiu em DVD, e é muito similar àquelas hacks em inglês de Pokémon Cristal, que alteram também os nomes sem muita razão, o que nos faz pensar que a adaptação em inglês que temos foi traduzida por algum fã, sendo esta a versão que eu assisti e aparenta estar muito mais alinhada com a identidade original da obra, ainda que o próprio filme não esteja muito. Falando um pouco da obra em si, Like a Dragon adapta levemente os eventos do primeiro jogo, no caso de 2015, não do remake Kiwami de 2017, com a plot que elenca 3 histórias diferentes que acontecem ao mesmo tempo: os esforços da polícia em impedir um roubo a banco de 2 bandidos atrapalhados, a jornada de um casal de adolescentes que comete crimes pelas cidades com o intuito de conseguir dinheiro para a máfia, e a história de Kiryu Kazuma, que saiu da cadeia e já se vê no meio de uma confusão em relação ao sumiço de bilhões do clã Tojo, contando com o ator Kazuo Kitamura como o dragão de Dojima, Goro Kishitani como o cachorro louco Majima, a jovem Natsuo como a órfã Haruka Sawamura e o próprio criador da franquia Toshihiro Nagoshi como o vilão Jingo Kyohei. E considerando tudo, dá pra dizer que Like a Dragon é uma adaptação bem fiel ao jogo, sendo ali como um complemento ou uma espécie de what if da mídia original. Mas eu digo que se você for assistir e quiser entender 100% o filme, você precisa ter jogado o primeiro jogo, ou o seu remake Kiwami. Bible Black, La Noche de Walpurgis, é um erogue lançado em 2000 pela Activisoft para PC, contando a história do jovem Taki Minase, que em dado momento de sua vida encontra no porão de sua escola um cenário de ritual demoníaco, junto de um misterioso livro de feitiços chamado Bible Black, que contém uma série de magias reunidas por diversos alquimistas e feiticeiros ao longo das eras. Ainda que Minase seja relativamente cético, sua curiosidade e os constantes rumores sobre um tal ritual realizado no porão da escola levam ao melhor dele, o fazendo traduzir e executar algumas magias do livro, causando uma série de eventos bizarros em sua vida. Conforme Minase avança, ele descobre mais verdades sobre a lenda do tal ritual, bem como fatos perturbadores de pessoas que convivem, mais especificamente a enfermeira Kitame e o professor de arte Takeshiro, ao mesmo tempo que passa a proteger sua amiga de infância e interesse amoroso, Imari Kurumi, de forças demoníacas que passam a assombrar a Terra. E sim, virou Doom isso agora. Essa parte precisa ser encarada com um pouco de leniência, já que Bible Black foca em um público adulto e não economiza em demonstrar isso, com cenas de erotismo e gore ao longo de todo o jogo, que é apenas uma visual novel, então você vê apenas imagens estáticas. A Lost Media aqui se trata de um suposto relançamento da novel para o portátil da Sony, no caso o PSP, que relativamente enfrentou a política da empresa de não permitir conteúdos desse tipo em seu aparelho, o que leva a uma confusão sobre a existência ou não desta versão. E ambos os jogos, o La Noite de Walpurgis e o Infection, podem ser encontrados gratuitamente no site My Abandonware, sendo que existe apenas um post no Reddit de pessoas que analisaram a existência do conteúdo, além de uma página de arquivo do antigo site da Activisoft, onde era possível realizar a compra de tal versão, sendo descrito como um jogo, mas apresentando cenas do anime,
que também é possível ser assistido na internet sem cortes ou com cortes. Seja qual for o caso, não existe nenhuma dump dessas versões em formato compatível com o PSP, o que torna o caso uma Lost Media bem similar ao Silent Hills. Temos acesso ao conteúdo, mas ao mesmo tempo não o temos de forma original. Tópico mais geral, que ao mesmo tempo não vejo ninguém comentando, mas sim, existem diversas builds de jogos online que se perdem com o tempo, simplesmente porque as atualizações mais novas removem arquivos do jogo ou até mesmo o título é encerrado depois de um tempo. Como exemplo, cito o MMO Final Fantasy XI, que teve suas versões de PlayStation 2 e Xbox 360 encerradas em 2016, fazendo com que muitos conteúdos se tornem inacessíveis, ainda que o jogo esteja funcionando no PC, por exemplo. Só que se não houve algum tipo de migração de contas, por exemplo, os personagens e itens dos jogadores dessas plataformas antigas simplesmente acabaram. Temos também o caso do jogo do Chocolate Man da Axe, o Dark Temptation Game Saga, e sendo um jogo online criado para uma campanha de divulgação do desodorante com cheiro de chocolate, ficou no ar apenas durante um tempo, sendo perdido depois que a campanha saiu do ar em 2010. Muitos jogos desse tipo passam a ser revividos em servidores não oficiais por fãs, como é o caso do jogo de golfe Pangia, que possui um servidor brasileiro, só que esses servidores muitas vezes não contam com os arquivos completos, se utilizando de diversas modificações e gambiarras para a execução do jogo. Por fim, quero comentar sobre o obscuro jogo do Chico Bento para Facebook, que foi desenvolvido pela Level Up Games e aparentemente ficou apenas um ano no ar, sendo retirado devido à baixa adesão do público em jogar o social game, e conforme as minhas pesquisas, está atualmente perdido. O que é meio óbvio, afinal esse vídeo é sobre coisas perdidas. E falando um pouco mais sobre o jogo, ele era do mesmo estilo de mini fazenda e outras coisas de simulação, mas com os personagens do Chico Bento e tendo a oportunidade de você conviver ali em dois ambientes, né? Já que algum dos steps ali de história do Chico Bento era o choque que tinha dele sendo ali um caipira da roça, entre aspas, tendo contato com coisas da cidade, como escadas rolantes, elevadores e fontes, por exemplo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se tu curtiu, dá uma força aí pra nós. Compartilha o vídeo, deixa comentário, dá like aí, tamo junto. Ou se não quiser fazer nada disso também, fazer o que, né? Mas é isso. Espero vocês em um próximo vídeo.